Vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, das revelações de Jesus, a irmã Maria Cecília Baige. Jesus nos braços de José. Envolto naqueles pobres panos, devia ser colocado de novo na manjedoura dos animais. Antes, porém, de fazê-lo, a minha dileta mãe, inspirada por mim, entregou-me aos braços do seu esposo, José. Podeis imaginar quanta consolação não experimentou ele em sua alma ao considerardes que tinha a certeza de que sou o verdadeiro Filho de Deus e da sua puríssima esposa Maria. Enchi esta alma feliz de tanto gáudio, tanta alegria e de tal doçura que quase caiu em êxtase de amor e, prorrompendo em lágrimas de júbilo, parecia-lhe estar num paraíso de delícias. Não obstante tantas delícias, experimentou também as suas amarguras enquanto olhava essa pobreza em que eu aceitara estar sem que ele pudesse me socorrer como desejava. Alegrei-me também eu, esposa caríssima, ao ver essa alma santa inundada de tais delícias paradisíacas, tendo em seus braços o seu Deus. Não obstante, afligia-me ver-lhe o sofrimento de não poder me socorrer como seria conveniente. Oferecia esta consolação e esta pena a meu pai, pedindo-lhe que se dignasse consolar todas as almas inocentes, fazendo com que possam me prelibar por meio da infusão da graça divina, especialmente daquelas que se afligem com o pensamento dos meus sofrimentos. Meu pai atendia-me em tudo e efetivamente realiza-o, fazendo bem a miúde as almas inocentes experimentarem a doçura da minha presença e da divina graça. Pedido ao Pai enquanto homem. Mas vós, esposa caríssima, ficais muito admirada de ouvir que eu, sendo Deus igual ao Pai, lhe pedia todas essas coisas nesta obra explicadas, uma vez que posso, como Deus, decidir e repartir por mim mesmo todas essas graças e favores às criaturas. Conheceis, caríssima, a grande verdade de que eu, verdadeiro Deus, igual ao Pai, sou uma só coisa com o Pai, conforme afirmei aos meus discípulos, eu e o Pai somos um só. João 10, 30. Mas deveis saber que, tendo-me encarnado e estando assim unido à natureza humana, sou, segundo esta natureza, menor do que ele. Tinha vindo ao mundo para fazer a sua vontade e ser-lhe em tudo submisso. Então, filho submisso e obediente, dirigia-lhe todos os pedidos e rogava-lhe concedesse aos meus irmãos todas as graças e favores que já vos contei e ainda contarei. Ao ouvir isto, não vos admireis mais. Antes, confundi-vos e procurai imitar-me na sujeição às criaturas iguais a vós, porque vivi na terra sempre submisso ao Pai, se bem que fosse Deus como Ele. Também não fui submisso
só ao Pai, mas ouvireis nesta obra a quem estive submisso e a que ponto chegou o vosso Deus, por amor ao homem, que, ingrato e rebelde, recusa a maioria das vezes, recusa-se sujeitar-se ao seu próprio Criador, resistindo à sua vontade. Jesus na manjedoura. Destinado, como já vos disse, a jazer numa manjedoura de animais, sobre um pouco de feno, a minha querida mãe tomou-me novamente e com as próprias mãos, em companhia de José, colocou-me no presépio e juntos se puseram genuflexos a contemplar o divino mistério. Jazia eu entre dois animais que procuravam esquentar-me com o seu hálito e com este humilde ato me reconheciam como seu Criador. Como se fossem dotados do uso da razão, estavam bem atentos e admirados, parecendo compadecer-se da minha pobreza. Enquanto me encontrava deitado naquela vil manjedoura, quanto, ó esposa caríssima minha, agi eu em favor dos meus irmãos, junto do Pai. Sentia em alto grau, como homem, que era aquela pobreza e humilhação. Via que nascera num estábulo. Além disso, repousava num lugar tão humilde, tendo por mimo um pouco de feno, que por sorte aí se achava sobejo de animais. Via, esposa minha, os dois animais diante de mim, as duas personagens presentes ao meu nascimento. Grande coisa, esposa minha. Quem jamais haveria pensado que o vosso Deus se humilhou tanto até chegar a ficar numa manjedoura em companhia de animais e ter necessidade do seu hálito para se esquentar? No entanto, foi assim. Houve, sem dúvida, primeiro, cantos e sinfonia dos anjos, mas eles foram enviados pelo meu Pai, a fim de que me honrassem como seu rei. Porém, que me deu o mundo pelo qual nasci na terra, um estábulo e uma manjedoura para repouso. Este foi o meu primeiro presente por ocasião da minha vinda à terra. Ouvireis depois o que me deu na partida, o que fiz no fim da minha vida. Estando, pois, colocado assim no feno, em ato de repouso, sofri em minha humanidade. Em primeiro lugar, ofereci ao meu Pai o sofrimento em desconto de tantas suavidades e delicadezas que as criaturas procuram ter em seu repouso. Chegando esta suavidade até a enganar mesmo as pessoas mais perfeitas, com a escusa de serem obrigadas a conservar a saúde, quando, ao invés, sem o perceber, satisfazem o amor próprio. Pedi-lhe que se dignasse dar graças, forças e virtudes a todos os que nisto soubessem se mortificar, imitando-me, privando-se das delicadezas das quais ainda
ordenadamente podiam usar. O pai se mostrou pronto a assistir a todos e a ajudá-los com a sua graça, como efetivamente o fez e está fazendo. E quantos, esposa caríssima, empregaram e empregam o duro pavimento ou um pouco de sarmentos para o seu repouso, e, no entanto, têm resistência com tanta generosidade e espírito que parece encontrarem nisto as suas delícias. Tudo é fruto das minhas súplicas, visto que, sem a graça e assistência particulares, não poderiam aguentar. Vendo-me assim, entre dois animais, pedi ao Pai que, em virtude desta humilhação, se dignasse ter piedade e compaixão das almas indignas que, pelos seus vícios, se tornaram semelhantes aos animais. Desse-lhes luz e graça para poderem conhecer o estado miserável em que vivem. E assim, como eu não desenhava, e assim como eu não desdenhava estar entre dois animais, assim ele não desdenhasse ficar entre as almas infelizes com as suas luzes e divinas inspirações. O Pai prometeu fazê-lo, como deveras o fez. Mas as almas incipientes e animais resistem à graça divina, não dão ouvido às divinas inspirações, e com a sua incipiência e o seu desatino, encobrem e rejeitam as luzes que o Pai das Misericórdias, com tanto amor, lhes distribui. Afligia-me, esposa caríssima, grande pena por essas almas infelizes. Chorava amargamente a sua dureza e cegueira. Oferecia ao Pai as minhas lágrimas, a fim de que a divina justiça se desse por satisfeita por todas as ofensas recebidas da parte dos homens animais, de modo tal que, se quisessem retornar ao estágio de pessoas racionais, desde já a justiça divina se considerasse satisfeita em relação à satisfação que elas mesmas deveriam dar por sofrer eu através daquilo em que elas se tornaram culpadas. Deitado assim por algum tempo e terminados os deveres para com meu Pai, contemplava um por um, distintamente, todos os que me imitariam em semelhantes sofrimentos, com quanto amor os contemplava. À vista dos sofrimentos deles, aliviava um pouco o meu sofrer, porque me consolava ver que haveria quem me amasse e, por meio do amor, me imitasse. No entanto, esta consolação foi depressa amargurada ao ver tantos e tantas que não só não me imitariam, mas que, ao contrário, procurariam todas as delicadezas, todas as suavidades, mesmo nos próprios lugares onde se faz profissão de pobreza e de virtude, e muitas vezes com tantas ofensas a Deus e a pobreza professada.